6h51, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de cargas em Manaus. 7 pessoas foram presas. O grupo está envolvido no roubo de um lote de equipamentos eletrônicos. O curioso é que o mandante do crime, segundo o delegado, foi o próprio dono da carga. Os policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado prenderam em flagrante 7 pessoas e apreenderam essa carga orçada em R$27 mil. Essas 7 pessoas são suspeitas de participarem de uma quadrilha especializada em roubos de cargas. A gente vai conversar agora com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Simval Barroso, que tem mais detalhes sobre essa operação. Vocês conseguiram prender essas 7 pessoas e eles confessaram o crime? Exatamente, são todos réu confessos da situação. Cada um explica exatamente o que estava fazendo, né? Um estava dirigindo, o outro foi os que abordaram com arma em punho, os que estavam vendendo, mas todos participaram da ação, os 6. O 7º, que é o indivíduo de nome Moisés, foi justamente o que contratou a empresa transportadora, ao passo que contratou também os ladrões para efetuarem o roubo. Essas pessoas presas foram identificadas como Diego Rocha, de 23 anos, José André, de 36, Moisés Silva, de 39, Odaíris da Silva, de 29, ele é conhecido como Pará, Sérgio Rodrigues, de 38, Thalisson Felipe, de 29 anos e Wellington Uchoa, conhecido como Branco, de 26 anos. Eles já tinham passagem pela polícia? Alguns deles sim, outros agora a primeira vez que são presos, não significa dizer que é a primeira vez que cometem crimes. Um deles tinha tornozeleira eletrônica. Tem tornozeleira eletrônica, o outro estava em liberdade provisória, então alguns já são ladrões já de carga, inclusive. Outros têm passagem por porte de arma, ou seja, se ele estava com porte de arma, podia ser que no momento daquela detenção do porte de arma, o que ele iria fazer era um roubo, na verdade, ou uma execução, mas foi pego só pelo porte de arma, tá entendendo? Porque não tinha iniciado a execução daquela situação ainda, estava nos atos preparatórios. Vocês tiveram contato, a possibilidade de ter as imagens das câmeras de segurança onde mostra a ação criminosa, como é que tudo se deu? Eles abordaram esse caminhão na saída dessa empresa de logística na zona norte de Manaus. Na verdade foi no meio do caminho, né? Eles fizeram essa abordagem, a gente conseguiu uma filmagem, a partir daí, já identificando os veículos, conseguimos várias outras pelas imediações do distrito. Quantos veículos foram utilizados? Foram utilizados 3 veículos, né? Uma Hilux, um Palio e um Gol. Né? Então, a partir daí, a gente foi desvendando toda essa situação. Vocês têm informação também que o Moisés informou a essas outras pessoas 6 que a carga seria valiosíssima, mais do que vocês conseguiram apreender, que é no valor de R$27 mil. Perfeitamente. A carga, em verdade, a carga é essa. O Moisés tinha passado uma informação para eles crescerem os olhos ainda mais e participarem, não ter dúvida de participarem da situação. Delegado, obrigada pelas suas informações. Agora vou mostrar para vocês um pouquinho dessa carga apreendida. A gente tem aqui baterias para celulares de diversos modelos. Nós temos carenagem, a parte que envolve, então, a parte mesmo funcional de um aparelho celular. E percebam que são de vários modelos, inclusive alguns de última geração. E várias cores também. Aqui a gente tem a carenagem, espelho, tudo que eles utilizariam para montar esses aparelhos celulares, né? Essa empresa que os contratou em São Paulo. Agora eles estão aqui na Delegacia Geral, no Dom Pedro, foram apresentados e eles devem responder por roubo majorado e organização criminosa e ficar à disposição da Justiça. Uma fita dada dessas, né, passada pelo próprio dono da carga, fica fácil, né? Ainda mais que os ladrões já eram experientes. Ainda bem que a polícia conseguiu desarticular essa quadrilha. A aparente vítima não era vítima, de acordo com as informações da investigação policial. Na verdade, seria sido o próprio dono da carga. Aí uma carga muito bem avaliada, inclusive, foi quem mandou esses ladrões aí executarem o roubo. E aí fica difícil, né, a polícia trabalhar para recuperar uma carga de alguém que mandou roubar a si próprio.
justamente porque normalmente existem seguros, entre outras coisas, e às vezes é cobrado da própria transportadora a dívida, né, depois de um assalto como esse. Então tá aí o alerta, se você tiver qualquer tipo de denúncia e de repente até reconheceu esses homens, porque eles são já conhecidos da polícia, por exemplo, pode entrar em contato com a polícia, o telefone é 181 ou o 190. E um homem de 36 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva. De acordo com a delegada, ele ainda teria ameaçado a ex-companheira. Mais um trabalho da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher que resultou na prisão de um agressor, Elias Brandão, de 36 anos. A ex-companheira de Elias fez, em novembro do ano passado, um boletim de ocorrência contra ele após 10 anos de uma relação muito conturbada. Na ocasião, foi pedida uma medida protetiva em desfavor dele, só que ele nunca cumpriu. Continuou ameaçando e perseguindo sua ex-companheira. Olha, em novembro eles tiveram uma briga, né, entre eles, uma discussão onde ele deu um tapa nela, ameaçou, a xingou com vários palavrões e ela veio nos procurar e fez o registro de ocorrência e também solicitou as medidas protetivas de urgência. Eles já estavam separados há 19 dias, mas eles tinham um relacionamento há 10 anos e ela foi contemplada com as medidas protetivas em desfavor a ele. Mas mesmo assim, ele tendo ciência, ele continuou a descumprir, porque ela recebeu 300 metros de distância que ele teria que ter dela e ele não parava de passar na frente da casa. Inclusive, ela tem fotos dele na frente da casa dela. Ele ia no bar, onde uma mercearia próximo à casa dela, que é do irmão dela, onde ele não poderia estar porque as medidas protetivas ela é estendida aos familiares dela e ele estava ali realmente para provocar e acabou até ameaçando ela um dia. Desses tipos de descumprimento que ele descumpriu, ele acabou até ameaçando ela. Ele não estava se importando com o que ele assinou na justiça. Após as ameaças e os descumprimentos de medidas, a polícia conseguiu o pedido de prisão de Elias. Após isso, ele foi encontrado bem próximo de sua casa, no bairro Terra Nova. Ele veio aqui encaminhado para a Delegacia da Mulher, mas vai ser levado para a cadeia pública. Já que não sabe cumprir uma medida judicial, tem que ser preso realmente para dar sossego para a nossa vítima, porque ela tem medo dele, senão ela não nos procuraria. Essa notícia é muito interessante para as mulheres que têm medidas protetivas e para as mulheres que pretendem buscar isso junto a uma delegacia, né? Antigamente, quando o homem descumpria uma medida protetiva, né, de se aproximar de uma vítima de agressão, por exemplo, o que acontecia? Ele assinava um termo circunstanciado de ocorrência, era liberado. Mas há pouco tempo isso deixou de ser dessa forma. E agora o descumprimento de uma medida protetiva resulta em prisão, descumprimento de uma decisão judicial e, portanto, ele vai ser preso, como aconteceu nessa situação. Então, para você que é vítima de violência ou para você que já tem até uma medida protetiva, em qualquer sinal de contato, de aproximação do seu agressor, precisa procurar a polícia. Em alguns casos tem um botão do pânico, tem também a própria ligação para a polícia, vem uma viatura e começa o processo de investigação, né? Quando eles assinam uma medida protetiva, por exemplo, e dão ciência, tem um endereço, então fica mais fácil também localizar esse agressor. O importante é você não deixar que ele se aproxime. Vale lembrar também que essa medida protetiva não é somente para aproximação física, até mesmo um contato via telefone é o descumprimento de uma medida protetiva e pode resultar em prisão. E uma mulher foi agredida, teve o carro danificado e ainda foi extorquida pelo ex, que não aceitou o fim do relacionamento. Quando ela foi registrar o boletim de ocorrência, descobriu que não era a primeira vítima desse homem. Rosimar Mendes de Araújo, de 30 anos. Esse homem fez pelo menos 6 vítimas de acordo com os boletins que foram registrados aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E ele parecia escolher muito bem as suas vítimas, mulheres mais velhas que ele e também algumas vezes casadas. Ele iniciava um relacionamento com essas mulheres, mas aí a vida delas virava um verdadeiro inferno quando elas decidiam terminar essa relação. Ele começava a ameaçá-las, agredi-las e até extorquí-las. Uma dessas vítimas falou com a gente, mas não quis se identificar. Ela relatou como foi o desfecho dessa relação. Porque eu não queria mais, porque eu escolhi ficar com a minha família e ele ficou me ameaçando, me extorquindo, eu tinha que dar dinheiro para ele não vir na minha porta. E ele me agrediu várias vezes,
me ameaçava direto. Os boletins de ocorrência que foram registrados pelas outras vítimas assustam pela semelhança. Sempre agressões, ameaças e extorsões. Agora, Rosimar está sendo procurado pela polícia. Quem souber onde ele está, onde ele se encontra, se ele estiver escondido, que dê a informação 3236-7012 para a nossa delegacia, que nós estamos procurando para indiciá-lo, né, e também tomar outras atitudes necessárias aos fatos que ele tem feito. Então, nós queremos alertar nossas mulheres em Manaus para não cair em papo de homem, principalmente esses que estão na academia, às vezes querendo ser bancado por mulheres, como foi o caso dessa vítima nossa. Nós pedimos que vocês se alertem e, se você conhece esse cidadão, compareça. Se você foi vítima, também compareça à nossa delegacia, que nós estamos querendo saber para fazer quantos mais casos tiver dele, para que a gente possa até representar pela prisão preventiva dele, porque não pode agir dessa maneira com as mulheres, na boa-fé das mulheres, para tirar dinheiro delas, depois ainda termina sempre batendo na mulher, quebrando o carro delas e ainda levando o celular embora. Mais um caso de violência doméstica. Um homem de 43 anos também foi preso no bairro Cidade Nova, suspeito de agredir a companheira e descumprir uma medida protetiva que já havia contra ele. Em depoimento, a mulher contou que sofria abusos sexuais em troca de comida. O casal vivia juntos há pelo menos 10 anos. E durante todo esse período, a mulher foi agredida diversas vezes pelo mecânico de 43 anos. Em novembro do ano passado, quando ela foi agredida mais uma vez, ela veio até a delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde foi pedido uma medida protetiva em desfavor dele, ou seja, ele não podia se aproximar mais da sua ex-companheira. Só o que aconteceu é que eles acabaram reatando o relacionamento. E aí, quando ele agrediu mais uma vez, ela veio até a delegacia novamente, registrou o boletim de ocorrência, onde ela relatou que foi vítima, inclusive, de estupro. Ele já tinha a medida protetiva, né, em seu desfavor, e ele estava descumprindo, que eles estavam residindo junto, e hoje ele começou a xingá-la, ele a ameaçou dizendo que ela ia ver o que ia acontecer com ela, e além de tudo ele bateu muito nela, ele deu chutes e socos nela, quase quebrou o braço dela, e ela veio até a nossa delegacia pedindo socorro, que ela não aguentava mais, que há 10 anos ela vive isso. Ele já tinha sido flagranteado por 2 vezes, tem medida protetiva, e ele insiste em não cumprir as medidas protetivas. E no mesmo momento, nossa equipe de investigação foi até o local e prendeu o cidadão em flagrante, que ele realmente estava lá, e ele sempre negando, né, dizendo que ela se machuca sozinha, mas ela contou várias as coisas, até abusos sexuais que ela passa com ele para conseguir comida para ela e para a criança. O mecânico foi preso no bairro Cidade Nova e foi autuado em flagrante por lesão corporal e por descumprir medida protetiva. Ele veio aqui para a delegacia especializada em crimes contra a mulher e depois vai ser encaminhado para a audiência de custódia. E eu espero que ele não fique na audiência de custódia sendo liberado para a rua, mas sim que ele desça à cadeia pública, para ele ter uma pena de acordo com os atos que ele tem cometido contra essa vítima. Olha só, mais um caso, né, de medida protetiva descumprida. Ainda com essa restrição de não poder se aproximar, a gente percebe que quando o agressor quer, insiste, é um ciclo de violência que começa a se repetir várias vezes. Então é importante procurar a polícia. Em alguns casos, quando a mulher não tem mais condições de ficar naquela residência ou naquele bairro, ou não tem uma estrutura familiar ou segurança suficiente, essa mulher vai para abrigos junto com a sua família, junto com seus filhos. Esses filhos são matriculados em outras escolas, independentemente do período letivo, para que a vida possa seguir longe desse agressor. Então é muito importante procurar a polícia, registrar as ocorrências, porque infelizmente a gente noticia todos os dias casos de violência doméstica, mulheres que são vítimas de agressão e em alguns desses casos, ainda bem pior, né? Ainda acaba em morte. E, infelizmente, a gente vai continuar falando de casos de violência doméstica, porque a gente tem um outro caso em que um homem de 60 anos foi preso após agredir a esposa. Ele foi encontrado pelos policiais bebendo em um bar, como se nada tivesse acontecido.
Mais um caso de violência doméstica onde o agressor se deu muito mal. Dessa vez o caso aconteceu aqui no bairro Tancredo Neves. A vítima acionou a equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária, informando que teria sido agredida pelo seu próprio marido. Ele teria dado socos e chutes nela. A 14ª então veio até o local, só que ele obviamente não estava ali na casa. Eles então fizeram as buscas pelo bairro e encontraram então o agressor sentado em um bar tomando cerveja, como se nada tivesse acontecido. Foi uma denúncia, né, que a senhora fez ao 90, por onde nós fomos acionados, né? A nossa viatura chegou no local, falou com a cidadã lá, a vítima, e ela informou, né, que tinha sido agredida pelo seu marido, né? Ela mesma tinha pego um murro no rosto e também um outro no braço, onde ficou roxo o local. Fizemos uma ronda na mesma rua e encontramos o mesmo no bar tomando cerveja. Após isso, os dois foram encaminhados para a delegacia especializada em crimes contra a mulher e o homem foi autuado em flagrante por injúria e violência doméstica. E o médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho foi denunciado à justiça por estuprar 3 pacientes durante atendimento aqui em Manaus. Quem tem os detalhes sobre esse assunto e vai conversar com a gente agora ao vivo é o repórter Fred Rocha. Fred, a polícia inclusive acredita que ele possa ter feito outras vítimas aqui na capital, né? Sim, Adriane, acredita, e caso essas vítimas reconheçam o médico Júlio Adriano Rocha Carvalho, de 33 anos, essas pessoas podem procurar uma delegacia aqui da cidade de Manaus e fazer o registro, o boletim de ocorrência. Aliás, foi assim que tudo começou, depois que uma dessas vítimas decidiu relatar o caso à polícia. Foi uma estudante. Ela disse que ainda no ano passado procurou uma clínica particular do centro aqui da capital. Ela estava resfriada e com dores na região do peito. Foi quando chegou até o consultório do clínico geral. Durante essa consulta, ele utilizou, segundo esta vítima, o estetoscópio, aquele aparelho utilizado pelos médicos que eles conseguem ouvir os barulhos internos do corpo. Muitas vezes, já para dar um diagnóstico preliminar, os médicos já têm ideia do que aquele paciente tem. Então, esse aparelho que o médico utiliza, coloca uma extremidade no ouvido e a outra ele passa na região do tórax. E aí, segundo esta vítima, ele aproveitou esse ato para aproximar a mão dele dos seios dela. Depois disso, medicou esta vítima e, como procedimento de praxe, disse que ela deveria retornar dentro de alguns minutos. Muitas vezes o retorno que o médico vai fazer uma avaliação mais aprofundada. Portanto, nesse retorno, a situação se agravou ainda mais, ainda de acordo com o relato dessa estudante. Foi quando esse médico conseguiu ali passar as mãos nas partes íntimas dela, que ela chegou a empurrá-lo por conta disso, e ele insistiu, veja que absurdo, de acordo com o relato dessa estudante. Ele teria, inclusive, deixado exposto o órgão genital dele e ainda colocou um preservativo. Ela relatou à polícia que, diante dessa situação estarrecedora, ficou até sem forças de gritar, porque ficou aterrorizada. Então, saiu daquele local, foi em busca de um atendimento médico e teve que passar por isso. Não satisfeito, dias depois, o médico clínico geral teria conseguido o número de contato dela por conta do prontuário da paciente que estava lá na clínica. Então, em posse desse número, ele entrou em contato com essa vítima por meio de um aplicativo de mensagens e fez a seguinte pergunta: se ela não gostaria de terminar o que havia começado lá dentro da sala dele, no consultório, em um outro local em que ela ficasse mais à vontade. Foi quando ela relatou ao médico que já, inclusive, tinha o denunciado pelo que ela havia passado ali dentro dessa clínica. O registro boletim de ocorrência foi feito no 24º Distrito Integrado de Polícia. O delegado Marcelo Martins, então, deu início a essas investigações. A partir disso, foram surgindo mais relatos de uma cobradora de ônibus, de uma professora, e assim a polícia acredita que também outras pessoas podem surgir no futuro com a mesma história. Por isso,
a imagem desse médico está sendo amplamente divulgada. A Justiça determinou que ele fique afastado a priori das funções e que também utilize uma tornozeleira eletrônica, que aí ele deve ser monitorado nos próximos dias. Enquanto isso, as investigações vão seguir. Viu, Adriane? Muito grave, né? Porque quando a gente procura um atendimento de saúde, geralmente a gente está passando mal, já está numa situação de vulnerabilidade muito grande. E um profissional de saúde se aproveitar desse momento para cometer um crime como esse é algo absurdo. Fred, antes da gente mudar de assunto, vou pedir para mostrar mais uma vez uma imagem do médico aí para você de casa, para alguém que possa ter sido vítima dele. É o médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho. A denúncia que foi feita a ele foi num atendimento no centro da cidade. E o Ministério Público fez essa denúncia com base nos argumentos e nas provas apresentadas. O Ministério Público não costuma entrar em nenhuma denúncia sem que haja provas suficientes para materializar o crime. E o próprio médico mandou mensagem para a paciente, né? Então, diante disso, já deixa o processo ainda mais substancial para oficializar essa denúncia. Então, você de casa que, de repente, foi vítima desse médico, pode procurar a polícia e fazer a denúncia. É o Júlio Adriano Rocha Carvalho. Isso tudo vai ser apurado ainda pela Justiça, porque o Ministério Público já oficializou a denúncia. Agora, Fred, essa não é a única denúncia envolvendo profissionais. Tem um outro caso de professor aqui em Manaus que está sendo denunciado por alunos de assédio, né? Esse caso chegou já à polícia. Trata-se de mais um caso sério que a polícia vai precisar investigar. Foi uma denúncia feita por uma aluna da Escola Estadual Senador João Bosco, que fica na Cidade Nova, na zona norte aqui da cidade de Manaus. Ontem, pela manhã, ela acionou os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, inclusive mostrou a esses policiais conversas via um aplicativo de mensagem. Esse professor, então, teria enviado para esta estudante desenhos pornográficos e também teria feito perguntas de cunho sexual. Ela, então, se sentiu incomodada, lógico, com essa situação e, por isso, decidiu fazer essa denúncia. O professor, a aluna e também os responsáveis dessa estudante, todos foram lá para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Esse profissional da educação assinou um termo circunstanciado de ocorrência, é um TCO, mas a polícia especializada continua investigando este crime. Inclusive, está programada para hoje pela manhã uma manifestação de pais de alunos lá na Escola Estadual João Bosco, onde o crime, onde na verdade a vítima teria conhecido o professor, onde ele trabalha. Inclusive, essa manifestação tem o objetivo de pedir o afastamento desse profissional até que as investigações sejam concluídas pela polícia para realmente saber o que foi que houve, se tem outras adolescentes com esse mesmo registro, com essa mesma história. Essa estudante tem apenas 17 anos de idade, viu, Adriane? Já foi o tempo que se deixava os filhos na escola e achava que era um ambiente seguro, né? Que era um ambiente tranquilo e que os pais podiam trabalhar ou ficar em casa tranquilos por saber que estava num ambiente seguro, porque a gente tem visto e mostrado aqui com muita frequência casos envolvendo profissionais de educação, infelizmente. E o pior, Fred, é que geralmente a gente estimula, principalmente as crianças que são vítimas de algum tipo de abuso, a procurar essa estrutura da escola, né? A procurar um professor e denunciar, a procurar um pedagogo, psicólogo que possa dar esse tipo de assistência. E quando a gente mostra casos como esse, acaba que enfraquece toda essa rede que se estrutura para isso. E claro que isso aqui a gente não pode falar de forma generalizar essa situação, né? Porque os profissionais não é um comportamento geral, mas sim algo específico e que precisa ser apurado com todo rigor. Muito obrigada pelas informações, Fred. E agora a gente vai falar de um acidente de trânsito. Um casal que estava em um veículo de passeio morreu após perder o controle e se chocar com um micro-ônibus na Avenida do Turismo ontem à noite. Segundo a PM, o jovem de 20 anos que estava conduzindo o automóvel teria saído de casa para ir à faculdade.
Era por volta de 9 da noite quando o motorista do Ford Ka branco perdeu o controle, bateu aqui nessa esquina onde fica a curva da Cachoeira Alta, aqui na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã. Segundo informações de testemunhas, havia um casal dentro desse carro. O casal estava discutindo, brigando muito feio e aí por conta disso, o motorista perdeu o controle, bateu e depois dessa batida, o carro ainda rodou 3 vezes aqui na Avenida do Turismo até colidir com o veículo da empresa Amori. O casal não resistiu. Já o motorista da empresa que presta serviço particular, ele ficou ferido, mas passa bem. O motorista do veículo de passeio foi identificado como Vitor Hugo Cordeiro, de 20 anos. Segundo a PM, ele teria saído de casa no carro da avó para ir à faculdade. A dona do automóvel foi identificada através do sistema de rastreamento de veículos, que localizou a proprietária no endereço da casa dela, no centro de Manaus. Ao chegar no local, realmente ela reconheceu que o carro era dela e pelo estado que se encontra, o óbito também era o seu neto, que estava conduzindo. Agora, o passageiro não se conhece, porque ela mesmo disse que ele não tinha namorado e nada do tipo, e não conhece a pessoa. A vítima, que estava no banco do passageiro, não teve a identificação revelada até o momento. O motorista do micro-ônibus é Sérgio Souza. Ele permaneceu dentro do veículo até a chegada de um representante da empresa. Ele falou pra gente que o carro vinha na direção centro e o carro menor estava vindo nessa curva aqui a gente chama da curva da Cachoeira Alta. Então o carro rodou umas 2 vezes até se colidir lateralmente e que o micro-ônibus jogou ele para a lateral da pista. O IML fez a remoção dos corpos e o motorista da empresa foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde deve prestar depoimento. Ele não quis gravar entrevista, mas em off conversou com a nossa equipe e disse que estava muito abalado com o que aconteceu hoje. Talvez não consiga nem dormir essa noite. As causas do acidente ainda serão investigadas. De acordo com a polícia, o motorista era habilitado e dentro do veículo não havia vestígios que provem consumo de álcool ou entorpecente. O tenente ressalta o perigo de trafegar na área por conta das curvas sinuosas e da falta de iluminação pública. É uma área bem comum, onde nós temos bastante dados aí de acidentes graves, né? Por questões até da iluminação pública e do ambiente como um todo, né? Se trata de muitas curvas sinuosas, certas depressões ali que pode possibilitar, sim, se o condutor não estiver muito atento, né, a ter um acidente como esses aí e até perdendo a sua própria vida. Uma das vítimas desse acidente foi o Vitor Hugo Cordeiro Veras. Havia completado 20 anos na última segunda-feira. Ele é filho do cantor Ellen Veras, que é compositor de toadas do Boi Bumbá Garantido. E agora a gente vai para o intervalo, a Páscoa está chegando e a gente vai trazer dicas para você conseguir economizar e até mesmo conseguir uma renda extra durante esse período. Tem ainda as notícias do futebol, você vai ver que no Campeonato Amazonense o Rio Negro perdeu para o Nacional e está rebaixado. Tem ainda o nosso roteiro gastronômico com tacacá. Você vai ver que os ingredientes desse prato típico estão sendo utilizados em várias outras iguarias.